Bom dia, eu recebi um pedido para fazer um vídeo sobre dados de painel no Gretto. E aí, como é um assunto que não é tão difícil e teoricamente é rápido de ser tratado, eu resolvi abrir um conjunto de dados no formato de painel que versa sobre criminalidade, que é um assunto hoje bastante em voga aqui, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Então, nesse painel, você consegue observar, por exemplo, como é que estão dispostos os dados no formato de painel. Então, você pode ver aqui que são 90 observações em 7 anos. Como que a gente verifica isso? Vem dados, estrutura de conjuntos de dados. Então, está com um painel. E aí você consegue visualizar as séries empilhadas ou os cortes transversais empilhados. O que quer dizer isso? Séries temporais empilhadas, vou avançar para vocês verem. Só um minuto, avançar. Pronto. São 90 unidades em corte transversal em 7 tempos. Então, cada unidade vai ter o seu tempo empilhado. Se eu voltar e eu pedir para os cortes transversais ficarem empilhados, vai ser exatamente o contrário. Então, você vai ter 7 unidades em corte transversal e 90 unidades no tempo, ou seja, você vai estar invertendo a lógica e a gente vai ter um problema na análise dos dados. Tá? Como é que eu sei que são só 7 tempos e não 90? A gente pode indicar uma dummy de ano na sua série de tempo, ou você simplesmente pode colocar uma variável que define qual é o seu indicador de unidade, qual é o seu indicador de tempo, por exemplo, nessa terceira opção aqui. O programa, ao que parece, está meio lento quando eu estou fazendo a gravação, então tenham paciência aí na hora de observar no vídeo. Então, count e year são as minhas variáveis respectivamente de unidade de tempo. Obviamente, essa base de dados é em inglês e está bem especificado aqui qual é a lógica, né, de você identificar quais são as variáveis que definem o seu painel. E aí você tem então 90 unidades de cortes transversais em 7 períodos de tempo. Eu vou só aplicar aqui para a gente poder analisar os dados. Bom, como eu quero saber sobre criminalidade, as variáveis-chave aqui são crimes cometidos por unidade de pessoa, né? Então você vem aqui em dados, você pode verificar alguns gráficos são importantes, por exemplo, gráficos em séries de tempo para a criminalidade. Então, vou colocar aqui. Perceba que a série que o programa está meio devagar, que ele já teria que ter dado a opção para incluir essa variável aqui que define criminalidade ou crimes cometidos por pessoa. Pronto, vou dar OK. Tá OK? E aí, o que você está observando aqui? Você tem 90 observações dessa variável, ou seja, são crimes cometidos por pessoa em um determinado período de tempo para cada uma das variáveis de indivíduo. Ou seja, se eu abrir aqui, está dizendo quais são as unidades. Você tem exatamente 90 unidades espaçadas em 7 períodos do tempo. Tá OK? Vamos verificar aqui, por exemplo, quais são essas unidades. Devem ser algumas cidades ou bairros, né, dentro de um determinado estado. Vamos verificar aqui.
se eu consigo identificar quais são os nomes, né, das localidades que ele está definindo, mas isso não interessa para a gente. A princípio isso aí não faz nenhuma diferença se você está trabalhando no Brasil, Estados Unidos ou qualquer outra localidade do ponto de vista da modelagem, né? Obviamente os resultados vão dar um pouco diferentes na medida que a dinâmica de crimes varia não só para uma lógica econômica ou uma lógica matemática, mas também para uma lógica social e cultural. Bom, o principal aqui é a gente tentar fazer um modelinho, né, que faça com que a gente consiga analisar qual é o processo que gera a relação de crimes por pessoa. A princípio, você precisa verificar se a sua variável é estacionária mesmo em dados em painel. E aí, quando eu seleciono o teste de Dick-Foley para dados em painel, você percebe que, na sua grande maioria, os testes deram que, por exemplo, para nenhuma defasagem na unidade 1 no tempo 6, você tem que a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula ela é acima de 5%. Quer dizer, abaixo, a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula ela é abaixo de 5%, ou seja, você não rejeita a hipótese nula, você tem um nível de significância desse teste de 16% ou um nível de confiança de 84%, indicando que você não deve rejeitar a sua hipótese nula, e esse padrão vai seguindo até essa unidade 3 aqui, que de fato rejeita a hipótese nula do teste de Dick-Foley. Qual é a hipótese nula? A hipótese nula é que a sua série ela é não estacionária. Então, toda vez que você rejeita a hipótese nula, você passa a ter uma série estacionária. Então, a sua série ela vai mesclando algumas unidades da federação que são estacionárias, outras não. Alguns bairros, né, alguns counties que são estacionários, outros não. Note que você não colocou nenhuma defasagem na sua série, ou seja, você está pegando ali nível, e você, quando for fazer o teste ADF, deixa eu fazer mais uma vez, variável, teste de raiz unitária, teste ADF, você colocou só uma constante. Se eu colocar uma tendência, a ideia é que você passe a ter mais séries estacionárias. E aí você percebe que não ocorreu, por exemplo, na unidade 1, na unidade 2, na unidade 3. A unidade 4, que já era estacionária, passou a ser mais estacionária ainda, com uma probabilidade maior. Mas grande parte da sua série, dos seus dados, é não estacionário. O que indica um probleminha, mas tenha em mente que você tem poucas observações ao longo do tempo. O que não necessariamente é bom, porque quando você faz um teste ADF, uma das propriedades desse teste, uma das propriedades assintóticas, você precisa de uma amostra ao longo do tempo relativamente bem comportada. Se eu fazer a mesma coisa aqui para o teste ADF, e aqui na parte de raiz unitária, vou pegar para um estimador de momentos generalizados, GLS, vou fazer o mesmo teste. Agora você tem séries mais estacionárias, como você pode ver. Uma pequena correção, eu não estou fazendo um teste aqui de um estimador de momentos generalizados. Na verdade, eu estou fazendo um mínimos quadrados generalizados, que é um pouco diferente. Eu estou permitindo um modelo com menos hipóteses, tá ok? Ou seja, um modelo com menos hipóteses, ou seja, que tende a ser um pouquinho mais robusto. E aí você percebe que agora os seus dados, mesmo com uma série temporal menor, ou seja, do mesmo tamanho, eles passam a ser um pouco mais estacionários.
se eu fizer novamente um teste de raiz unitária para mínimos quadrados generalizados e utilizar a primeira diferença, quase todas as séries serão estacionárias, tá ok? E a ideia é que se você quer fazer relações de séries em dados em painel, você precisa garantir que pelo menos uma diferença comum entre elas seja constante, indicando então que se você for escolher séries, como no caso da criminalidade, que são séries I1, ou seja, com uma raiz unitária, as outras séries também precisam ser em 1. E aí o que eu vou utilizar como variável exógena para poder explicar a criminalidade vai ser o número de policiais per capita e a renda, tá ok? E a renda das pessoas. Então eu vou utilizar a variável polícia per capita e a receita, né, ou renda das pessoas por per capita. Então, com isso, eu consigo ter uma relação não tão boa, mas pelo menos que faz com que a gente consiga entender como é que se dá essa questão da criminalidade, né? Porque a gente entende que a criminalidade ela tem um fator social e também tem um fator coercitivo. O fator coercitivo, né, do Estado, a presença do Estado é o número de policiais per capita, e a questão social a gente está tentando pegar pela receita das pessoas. Lembrando que essa receita está sendo retirada, né, pela taxação, né, pela taxação per capita, e o que dá uma ótima proxy, né, proxy de receita das pessoas, porque a taxação ela é incidida em cima da receita ou da renda das pessoas. Então você tem aqui uma variável social e uma variável aqui de presença do Estado. Vou montar meu modelinho aqui, ó, de painel. E aqui você tem logo a primeira dúvida, se é efeito fixo ou efeito aleatório, e eu quero dar uma pequena explicação para vocês. Efeito fixo é quando você, na realidade, você está construindo um modelo que permite com que cada variável ou cada unidade observacional tenha uma constante diferente, tá certo? Essa constante ela pode ser correlacionada com fatores não observados. Já quando você está trabalhando com efeitos aleatórios, você retira essa constante e você joga essa constante para o termo do erro. E aí o que acontece? O termo do erro ele acaba tendo que ser não correlacionado com fatores observados. Ou seja, como se criminalidade tivesse que ser explicado tanto por taxação quanto por número de policiais, e o que eu não tivesse sendo observado não pode estar correlacionado nem com taxação, nem com a quantidade de policiais, o que de fato é uma hipótese mais forte. Então, quando você faz esse modelo de efeito fixo e efeito aleatório, a sua hipótese nula é de efeito fixo, porque geralmente o modelo, quando ele é não viesado para efeito aleatório, ele também é não viesado para efeito fixo. Só que quando ele é não viesado para efeito aleatório, além de tudo, ele é mais eficiente para efeitos aleatórios, porque você não está gastando graus de liberdade com a inclusão de dummies, ou seja, com variáveis categóricas para capturar o efeito fixo. Já se ele for viesado para efeito aleatório, pode ser que ele continue ainda robusto em efeitos fixos. Então, é um teste que você geralmente trabalha sempre com efeito fixo, porque ele é robusto em todos os casos, mas quando o efeito aleatório é possível, ele deixa de ser mais eficiente, o efeito aleatório se torna uma modelagem mais eficiente. Bom, a variável dependente, então, vai ser criminalidade.
Se eu conseguir incluir aqui, né, se o modelo deixar, tanto a taxação quanto o policiais per capita serão os meus regressores. Também, mais uma vez, se o modelo deixar. Deixa eu cancelar isso aqui e fazer mais uma vez, porque pelo que eu estou vendo, está bem devagar aqui. Vamos lá, modelos, painel, efeito fixo e efeito aleatório. Vou tentar incluir então a taxa de criminalidade.